Hoje nós estaremos estudando o capítulo 27. E o capítulo 27 de Provérbios, ele nos ensina a respeito, o principal assunto aqui, ele fala a respeito da amizade, que se encontra, fala sobre o amigo, nos versículos 6, 9 e 10. E indiretamente os outros versículos têm o mesmo tema. Ele é dividido em 3 partes. 1, 10, 11 e 12 são introdutórios sobre o relacionamento. E os 3, 4, 13 e 16 ensinam em forma negativa sobre o insensato nos seus relacionamentos. Os versículos 5, 10, 17 e 22 ensinam em forma afirmativa sobre a natureza e o valor da amizade. Então o provérbio ele reúne esse ensinamento. Esse capítulo ele enfatiza então uma relação interpessoal a respeito da comunidade, a respeito do relacionamento e da missão. E eu quero começar com os irmãos no versículo 1, que ele nos fala assim, observem vocês aí, irmãos, sejam como os bereanos, confiram os versículos. Se não der para conferir aqui, confira depois, anota ele aí. E o versículo 1 começa assim, 27, versículo 1. Não te gloreis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Espera aí, o que esse versículo está dizendo? Não te gloreis, ou seja, não vá gloriar do dia de amanhã. Vou fazer isso ou aquilo, Não, isso não quer dizer... Não pertence a nós no dia de amanhã. Não pertence a nós, mas isso não quer dizer também, meninas, que você não possa fazer planos. Você pode fazer planos, lógico, mas tudo tem que ser debaixo da dependência, da soberana vontade de Deus. Não é assim, eu vou fazer, e pronto, eu decidi, e vou lá e faço. Isso é o insensato que tem esse tipo de atitude. Mas aquele que é conhecedor da palavra de Deus... Aqui em Provérbios nos diz para que a gente não se vanglorie no dia de amanhã, mas que a gente coloque todos os nossos dias debaixo da mão poderosa de Deus, Como Tiago nos ensina. Tiago fala o quê? Devemos dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos. Foi deste texto que foi, usado uma das frases mais comuns no meio evangélico. Se Deus quiser. Isso é muito usado entre o povo de Deus. Se for da vontade de Deus, e se Deus quiser. E esse tema, meus irmãos, não é só aqui em Provérbios que fala, Isaías fala, Abacuque fala, Hebreus fala, e eu anotei que Mateus também fala, diz aquela passagem ali, quando ele fala assim, olha, não vos inquieteis. Quando o Senhor fala, não vos inquieteis, olhai as aves, olhai os lírios. O Senhor não tem cuidado dele? E de vós, vocês valeis muito mais. Não ajunteis tesouro. Lá em Mateus 6, do versículo 19 ao 37. Não ajunteis tesouro. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Mas, o seu tesouro tem que estar em Deus. Não andeis ansiosos pela vida. O que vou comer, ou beber, ou vestir. A vida não é mais que o alimento. A vida é mais que o alimento. Deus cuida das aves. E nós valemos muito mais, muito mais. Então, aqui nesse texto, ele fala a esse respeito. Para a gente não ficar preocupado. Porque nós somos importantes para Deus. Deus nos ama e Ele provou isso quando Ele se entregou ali naquela cruz. Nós somos o alvo de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos preciosos. Portanto, não vos inquieteis. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O versículo 2 também nos chama a atenção para vangloriar-se de si mesmo. Quantas vezes, nós não temos visto isso, muitas pessoas que se vangloriar. Se eu não fizer, não vai ficar bom. É só eu que sei fazer isso aí. Deixa que eu faço isso aí.
Sabe aquele autoelogio, a pessoa que se elogia, a pessoa que se acha que é só ela que pode fazer aquilo. Outra pessoa não serve. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, ele não pode ter esse tipo de atitude. Ele não pode. Porque a única pessoa que pode se vangloriar, ou que nós devemos vangloriar, é Deus. Porque Deus não vai pecar. O homem vai pecar. A soberba, a grandeza, eu. Aí entra aquela questão que nós já estudamos, Edith, do eu. Não me lembro se foi agora em Provérbio ou se foi naqueles estudos. Foi aqui em Provérbio. O eu. Esse eu é perigoso, temos que tomar cuidado. Passado, o autodirigível. Foi mesmo. Deus não se corrompe. E há pessoas que se acham demais, que são 10, né? Que só eu que sei fazer bem direitinho, pronto. Se não for eu, não vai ficar bom. E não é assim. Nós temos que tomar esse cuidado. Deus muitas vezes, é lógico que talvez não vai encontrar uma pessoa que faça do jeito que você faz. Mas pode encontrar uma pessoa que faça pior. Mas pode encontrar uma pessoa, Deus pode colocar uma pessoa que faça 1000 vezes melhor. É Deus que faz. Deus é Deus que está no controle. A honra e a glória é dele. Pertence somente a ele. O versículo 3, eu não vou comentar muito porque ele fala da ira do insensato. E o insensato nós já estudamos demais a esse respeito, né? O insensato é aquele que é estúpido. A raiz do problema dele não é mental, mas é espiritual. Por quê? Porque ele rejeita o temor do Senhor. Na sociedade, ele é um perigo. O insensato, ele traz problema para os seus pais. Nós já vimos isso também. O versículo fala que a ira dele é mais pesada que a pedra. É mais pesada do que uma pedra, do que um caminhão de areia, do que uma areia. Né? Então a gente tem que ver que o insensato é o insensato. Ele não tem o valor do sábio. Ele é uma pessoa completamente o contrário. Ele traz transtorno, como nós já vimos. Aonde ele chega, né, é aquilo que nós falamos, é aquela flecha que é jogado numa carroça cheia de palha, você joga uma faísca. Ele chegou ali, ele vai estrondar com tudo, vai pegar fogo, vai bagunçar. Esse é o insensato. Os versos 4, 7 e 8 vai falar sobre a ira, a inveja e a alma farta. Verso 4. Cruel é o furor, impetuosa a ira. Então nós vamos ver que o que provoca a ira peca contra a sua própria vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. A ira do insensato, no instante, se conhece, pois o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Está lá em Provérbios 15, verso 1. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos e os homens malignos, nem sigam nenhum de seus caminhos, porque o futuro deles não será bom. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria, que significa pobreza extrema, miséria. O que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Está lá em Provérbios 8, verso 36.
O que guarda o mandamento, guarda sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Provérbios 23, verso 17. Bem, vamos estar comentando versículos 9, 10 e 14. Diz assim: o óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. O que bem diz a seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Então nós vemos nosso relacionamento com os nossos amigos. Livro que a Bíblia ensina tudo, né? E está dizendo esses versos que vale a pena os amigos. Manter os amigos é muito importante, porque os amigos, eles nos dão suporte, nos dão aconselhamento, nos dão conforto. E quando precisamos tomar uma decisão, sempre recorremos também a um amigo para nos aconselhar e nos ajudar a decidir. Um amigo que se preocupa conosco, ele sempre vai ser honesto, ele sempre vai falar de uma maneira honesta, verdadeira, e sempre vai falar com sinceridade, ainda que nos ofenda. Ele arrisca a nos ofender, mas ainda assim ele usa de sinceridade, porque ele é um amigo verdadeiro. Ter amigos hoje está sendo confundido por ter seguidores, né, nas redes sociais. Aí as pessoas falam, eu tenho tantos seguidores, mas ele não tem muitos amigos. Então, amigo não é seguidor da rede social. O melhor amigo do homem também não pode ser um cãozinho, que hoje em dia as pessoas têm confundido tanto as relações, né? E adotado cãezinhos e outros animaizinhos de estimação, e talvez pela dificuldade até de se relacionar com pessoas, né? Então, nosso melhor amigo não pode ser um animal de estimação, mas alguém que seja humano, no sentido profundo da palavra. Provérbios 15:30 diz assim: o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os nossos ossos. Então, compensa manter, né, ser amigo e manter os amigos por perto. Amigo também, Provérbios 17 fala, né? Ama o amigo em todo o tempo. E o amigo é aquele que sempre vai te trazer paz. E é aquele também que sempre vai te falar a verdade. Mesmo que talvez você não queira ouvir. Só um exemplo, vai fazer um negócio ali, você busca o conselho do seu amigo. E quando você chega para aquele amigo seu, ele vai falar, olha, eu estou vendo assim. E por esse lado não vai dar certo. Então não faça. Puxa, mas eu queria tanto fazer esse negócio, eu amei, eu gostei. Talvez você esteja tão empolgado que não consegue observar aquilo que o seu amigo observou. E ele vai e te diz, não faça. Então o amigo é esse, é aquele que mesmo nos contrariando, ele fala a verdade. Esse é o amigo, né? Você pode confiar. Nós vamos estar vendo agora os versículos, você veio até o 14, né? Agora eu vou para o 17. Sim. Nós vamos estar vendo os versículos 17 e o 18 e o 19. Como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Bom, aqui nós podemos ver aqui, né, Tite, que ele está fazendo aqui uma comparação de uma ferramenta. Você pega ela
e vai ali, afia ela até ela ficar no ponto do corte. Assim é o homem ao seu amigo. Muitas vezes, a gente só de olhar para uma pessoa, você já, de olhar e de conviver um determinado tempo, você vê que ele é uma pessoa que você pode confiar. Você vê que é uma pessoa que você pode, né, confidenciar para ele. Então, um amigo é esse que está sempre trazendo paz, aquele que está sempre junto. Então, aqui não foge um pouquinho lá daquele amigo também que fala ali do 14, né? Ele só faz essa pequena comparação. O 18, ó. Ainda no 17, essa questão de amolar, né? A gente fala amolar, né? Aguçar aqui, a expressão seria conhecida como amolar. Então, um ferro passando, né? Um ao outro se afia. Se afia, ele vai se desgastando também naquele afiar. Desgasta, mas fica mais afiado, né? Então, a ideia de que nossas relações, muitas vezes a gente concorda ou discorda, mas isso nos ajuda a crescer. Ajuda a crescer. Né? Porque uma faca bem afiada, ela vai ser mais útil, né? Vai. Do que uma que não é afiada. Então ela sofre com aquele processo, né? Mas ainda assim ela se torna mais, ela cresce, ela se torna mais importante, mais útil. E como é bom quando a gente tem um amigo assim, passa anos e entra anos, e estão ali junto, ele está ali presente com você, te aconselhando, te ajudando, você ajudando ele. Isso é muito importante. E nós podemos ver que hoje em dia é muito raro a gente encontrar pessoas assim. Né? Esse amigo que seja tão próximo assim da gente. O 18 fala assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Nós vemos aqui duas linhas aqui de pensamento, né? O que fala a respeito da plantação da figueira, aquela figueira, né? Que se você cuidar dela, se você adubar, se você molhar, se cuidar dela, de você conversar como mulher, tem esse costume, né? De conversar com planta, aquele carinho todo com aquela planta, o que vai acontecer? Você vai usufruir do fruto dela, do fruto dela. E aqui fala que o que cuida do seu Senhor será honrado. Por quê? Porque se ele cuida, ele vai conquistar ali o privilégio, ele vai conquistar a honra, porque ele vai ser admirado. E nós sabemos que muitas vezes, né, aquele que cuida, ele se desgasta, ele passa o seu tempo. Né? É a recompensa da fidelidade. A recompensa da fidelidade. Né? E muitas vezes nós temos que ter também esse cuidado com os nossos amigos, com os nossos irmãos, né? Esse cuidado de estar cuidando muitas vezes até em oração, de gastar um tempo e orar, colocar diante de Deus todas as dificuldades, todas as situações difíceis, no caso que hoje em dia tem muitos irmãos passando, né? Muitas pessoas próximas de nós têm passando. Eu não esqueço do que eu ouvi um homem, eu não sei se ele era crente, eu tinha na televisão, no jornal, falando assim, você, pelo jeito que ele falou, eu acho que ele não era crente, mas talvez seja de família, que já frequentou a igreja. Ele falou assim: vocês que são crentes, orem por nós, orem por nós. Então aquilo ali, eu comentei com vocês, me tocou, sabe? Nós temos essa função que é tão importante, de estar intercedendo, de estar colocando diante de Deus. Então eu estou levando um pouquinho aqui para o coração, fugindo um pouquinho, porque eu tenho sentido essa necessidade da gente estar intercedendo por aqueles que estão nos hospitais, por aquelas famílias que estão enlutadas, né? Por aqueles acompanhantes que têm estado juntos, que têm sofrido. Gente, é muita dor, muita dor. Nós temos um conhecido, Edith, que ele perdeu a esposa e ele estava no interior, no outro estado. Ele não pôde vir fazer o velório da esposa aqui, ó. Ela foi sepultada sem ele ver a esposa. E ele hoje está lá. Ele não é crente, está deprimido, angustiado. Direto a gente tem falado com ele. E ele está sofrendo. Eu fico pensando, direto eu falo, Deus, liga para fulano, vê como é que ele está, conversa com ele, que você é mais amigo, né?
Porque é muito difícil. Então nós temos que estar atentos. Deus nos colocou com essa função de estar orando, intercedendo. Né, Didi? É uma coisa que todos nós podemos fazer, né? Podemos. Nesse momento a gente não pode estar junto, como a gente já está falando aqui sobre amigo, não pode para dar uma palavra, para aconselhar, para tentar acalmar a pessoa, mas orar todos nós podemos. Orar. E Deus, através da oração, o Senhor, né? Nós cremos na ação, atua, né? na ação de Deus. Deus age. Como agora também, né, Didi? Temos que estar orando pelos nossos pastores. Enfim, por todos os pastores, sem nome de denominação, por todos, porque nós vemos que há essa grande necessidade, precisamos. Os pastores têm sido muito atingidos. Eles, além de serem atingidos, eles também têm vivenciado essa situação com famílias da igreja, com famílias próximas dele, que muitas vezes buscam o apoio do pastor. Tem que ser fortalecidos, então, né? Tem que ser fortalecido para que eles possam, como se diz, né? Tem que ser alimentados na palavra, Deus para que eles possam cumprir aquilo que cabe a eles cumprir, de estar confortando, de estar ajudando. Então temos que interceder pelos nossos pastores também. Irmãos, o 19 ele nos fala a respeito, como na água o rosto corresponde ao rosto, como na água, deixa eu ler de novo, como na água o rosto corresponde ao rosto. Assim o coração do homem, ao homem, peraí, o que quer dizer isso? Nossos pensamentos, eles espelham, né? Nosso verdadeiro caráter. Né? Isso. A pessoa chega perto de uma água, principalmente se ela for parada, né? Uma represa, ela se vê lá dentro. Assim também nós conhecemos as pessoas, o caráter delas, através das palavras, né? Então, aqui a imagem reflete, né? Conhecendo a si mesmo. Aqui esse versículo ele nos chama a atenção para que nós venhamos a conhecer a nós mesmos. E não é, porque o espelho ele vai refletir a minha imagem, né? Como pessoa. Você Cabelinho tá bom, tá? Tô, beleza. Mas se ele me chama, esse versículo nos chama a atenção, assim o coração do homem ao homem. Nós precisamos nos conhecer por dentro. Nós temos que olhar para nós, não é no espelho. O espelho só vai transmitir a sua aparência. Mas nós temos que olhar para dentro de nós. Assim também como um companheiro, um amigo, Edith, ele pode mostrar para nós, nossa, mas você pensou assim, nossa, mas você fez assim. Cara, mas como é que você faz assim? Nossa, como é que você pensou desse jeito? Que atitude. Muitas vezes os nossos amigos, que são amigos de verdade, falam, não tá legal isso aí que você fez. Olha, essas atitudes que você está fazendo aí, tá? Vai agrupar, vai formar o seu caráter. E como que é o seu caráter? Então nós temos que estar atentos, temos que estar olhando, não no espelho, mas olharmos aqui para dentro. As minhas atitudes, como que tem sido? Será que ela tem refletido no meu próximo uma boa intenção? Será que as atitudes têm sido de uma pessoa que tem um bom caráter? Né? O caráter de Cristo? Porque nós somos discípulos de Cristo. O versículo fala do pensamento, né? Porque o pensamento você pode, resistir, né? Quando você pensa uma coisa ruim, você pode resistir ao pensamento. E depois que você fala, aí já é um pecado com mais consequências, vamos dizer. Né? Aí que entra o sábio, né? O sábio ele tem que pensar antes de falar. O insensato não, o que vem na boca, bom, ele fala. Então, nós vamos ver que o verso 20 vai falar sobre o inferno e a perdição eterna. E o 22 vai falar sobre o insensato e a sua estultícia. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca lhe satisfazem. Então nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, temos a passagem do rico e o mendigo.
está lá em Lucas 16. Eu vou ler apenas alguns versículos para não tomar muito tempo. Vou ler apenas 22 até o 26. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então existe um grande abismo que separa o homem de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, 23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Nós vamos ver que o inferno é um lugar de tormento, onde nós lemos aqui. Um lugar de sofrimento, separação eterna, longe da presença de Deus, onde o fogo nunca se apaga e o bicho ou verme não morre. O inferno e o abismo nunca se partam, pois são muitas e muitas pessoas que estão indo para esse lugar, entrando por este caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versos 13 a 14. Então nós vamos ver que os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Está lá em Salmos capítulo 9 e verso 17. Versículo 21 diz: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. O versículo não diz que o homem é provado na hora do sofrimento. Nós achamos que é assim, né? Nós somos provados no sofrimento, mas o versículo diz que é pelos louvores. Muitas vezes nós nos perdemos mais no sucesso do que no sofrimento, porque no sucesso está tudo bem, né? Nós não conseguimos administrar o sucesso, nós nos afastamos de Deus muitas vezes. O Senhor nos dá uma bênção, né, que nós pedimos a Ele, e aí o que nós fazemos com a bênção que Deus nos deu? Muitas vezes nos vangloriamos, nos apegamos às bênçãos e esquecemos. Valorizamos muito mais a bênção. Muitas vezes esquecemos de agradecer também. Muitas vezes. Então, quando o Senhor nos dá uma bênção, é preciso perguntar a Ele o que Ele quer que nós façamos com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Então, Jesus revelou que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Mas as ovelhas são muito difíceis, né? As ovelhas
elas têm comportamentos variados, cada ovelha comporta de um jeito. Então não é fácil ser pastor, reconhecê-los. Eu lembrei da Sunamita, lá de 2 Reis 4, 26. Geazi pergunta para ela: tá tudo bem com você? E a mulher, que acabou de ver o filho morrer, estava com uma profunda angústia dentro de si. Ela responde: tá tudo bem. Então, mesmo com o coração cheio de tristeza, indignação, desespero, ela não abre o seu coração. Nós somos muito difícil, de abrir o nosso coração e nos relacionamentos, abrir o nosso coração para dizer aquilo que realmente está acontecendo conosco. Então é preciso o pastor ter muito interesse, muita sensibilidade para saber o que passa com suas ovelhas. E aqui nós entendemos que não é só o pastor da igreja, mas cada líder deve estar com o seu olhar, como diz o versículo, o seu olhar sobre aqueles que estão sob a sua liderança, tendo sensibilidade para compreender cada um, interesse pela vida de cada um, por aquilo que estão passando. Versículo 24: porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Então nós já sabemos que as riquezas não duram para sempre. A Bíblia já afirma isso para nós. Os homens ricos da geração passada não são os homens ricos dessa geração, Riquezas não são para sempre, elas vão embora. Vão de várias maneiras, mas vão. As pessoas não têm conseguido reter as riquezas. Poucas famílias têm conseguido reter alguma coisa daquilo que seus pais deixam. Mas o que acontece é que ela se esvai, de um jeito ou de outro, ela acaba se indo. Alexandre o Grande, tão famoso, morreu aos 33 anos de idade, e os seus filhos foram assassinados. E a sua coroa? A sua família parou ali, e a coroa foi-se da sua família. O que aconteceu com Nabucodonosor? Até mesmo a gloriosa cidade da Babilônia desapareceram da face da terra. Salomão viu a família de Saul ser extinta. Só ficou Mefibosete. Davi substituiu a Saul e nem era da mesma tribo de Saul. Roboão, filho de Salomão, rapidamente perdeu 10 das 12 tribos de Israel. Então, está claro que a coroa não dura para todas as gerações. Amém, No 26 aqui, no 27, ele nos fala assim: então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do pão, e as cabras leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Mais uma vez aqui, nós podemos ver nesses versículos aqui que o trabalho árduo, aquele trabalho de cuidar das ovelhas, eles cuidavam das ovelhas. E era um dos piores serviços daquela época, viu, Edith? Ele falava que cuidava de ovelha para as outras nações, era terrível. Aí vem muitas vezes aqueles fedidos, fedorentos, era assim. E aqui então, os cordeiros te darão o quê? Eles cuidavam ali dos cordeiros, alimentavam, era o dia a dia ali ao lado deles, ajudando, conduzindo. Mas no final, eles davam as vestes, davam a comida, ali no campo, trabalhando e tudo, mas no final sempre tinha ali o seu sustento, as cabras, o leite em abundância, para que eles pudessem ser alimentados, e para o sustento de tudo, ou seja, aquele que trabalhava arduamente, ele tinha as bênçãos, ele recebia as bênçãos, a bênção do sustento,
rendido através da satisfação, da alegria, de poder sustentar o seu lar, de ter um lar que tinha um leite, que era muito precioso, que tinha carne, que alimentava, que sustentava, que tinha fartura. Então era muito importante. Eles sabiam que se eles trabalhassem, eles seriam dignos do seu sustento, do seu dia a dia. Então eles tinham essa satisfação, porque eles sabiam que eles tinham abundância. E o capítulo 17, ele fala a esse respeito dessa comunhão, dessa amizade, né? Que se eles trabalharem junto, eles só têm bênção para receber. Deus só tem bênção e nós também só temos bênção para receber. Porque o livro de Provérbios nos ensina que nós temos que ser sábios e não nécios, mas sábios. Ter o temor do Senhor, viver segundo a palavra do Senhor. E é o que nós desejamos a vocês. Que vocês possam viver dia a dia o que a palavra nos ensina. E sejam bereanos, estudem a Bíblia, olhem esses versículos que aqui foram citados, porque eu creio que vocês anotaram, vocês estão atentos aí, e estude. E um bom dia para vocês e que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Amém?